Olá, eu sou o Caio, aluno da residência pedagógica, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema excretor. Então, qual é então a função do sistema excretor? Ele tem como função principal eliminar substâncias que estão em excesso. Por exemplo, água, porque se a gente beber muita água em um determinado curto de tempo, pode haver complicações. Substâncias tóxicas como amônia, ácido úrico e a ureia, que são produtos nitrogenados. Dentre esses produtos nitrogenados que são formados no nosso organismo, a amônia ela é a mais tóxica. A diferença entre esses três, a amônia, ácido úrico e a ureia, é o nível de toxicidade, que é quanto mais tóxico um deles é. No caso, a amônia ela é mais tóxica quando comparada ao ácido úrico e a ureia. E a amônia e a ureia elas são produzidas lá no fígado. A partir do momento que elas são produzidas no fígado, elas são jogadas no sangue. E aí o que vai acontecer? Essas substâncias são tóxicas para nós, então elas não podem ficar no nosso organismo. A partir do momento que elas entram na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Elas vão chegar lá nos rins e vão ser filtradas. A gente vai explicar melhor isso direitinho, passo a passo. Tá, mas então quais são os órgãos que compõem o sistema excretor? O sistema excretor é composto por um par de rins, e a gente consegue ver esses rins aqui, ó, parece dois carocinhos de feijão, pelo ureter, que é esse canal aqui, tá, que sai dos rins, pelos néfrons, que estão aqui dentro dos rins, e são uma parte que compõe os rins, a uretra, que é esse canal aqui, e a bexiga urinária, tá bom? Tá, primeiro a gente vai começar falando dos rins. Os rins são órgãos que se localizam aqui na parte posterior do abdômen. Quando a gente, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem pedra nos rins, ela sente dor aqui no abdômen. Então, esse órgão ele é localizado ali, na parte posterior da cavidade abdominal, e ele é constituído por os néfrons, que são as unidades responsáveis que vão filtrar literalmente o sangue. Ou seja, então a gente tem os rins, e dentro dos rins a gente tem os néfrons, que é o que vai realmente fazer a filtragem de sangue. Então, aqui os néfrons são pequenas unidades de parte dos rins, que é o que vai realmente fazer a filtração do sangue. Ou seja, a gente tem um rim e dentro do rim nós temos os néfrons. Nos rins, nós temos mais de 1 milhão de néfrons, isso é bastante. E é importante que a gente tenha esse bastante composição de néfrons nos nossos rins, porque a gente tem bastante quantidade de sangue. Então, para poder dar conta de filtrar todo o sangue, a gente precisa ter bastantes néfrons. Inclusive, quando uma pessoa tem insuficiência renal, o que acontece? Ela precisa fazer a hemodiálise. A hemodiálise é um processo que vai tirar sangue, vai ter uma máquina que vai retirar sangue do corpo dela, vai filtrar o sangue dela, porque como ela tem insuficiência renal, a gente não consegue, não tem capacidade de fazer essa filtração. E como nós não podemos ficar compostos e substâncias tóxicas no nosso organismo, a pessoa precisa fazer hemodiálise, que é tirar o sangue, esse sangue vai passar para uma máquina que vai ser filtrado e vai ser tirado ali excesso de água, substâncias tóxicas, amônia, ureia, e aí depois que esse sangue é filtrado, ele vai voltar para o corpo da pessoa e as substâncias tóxicas serão eliminadas depois. Então, basicamente, essa máquina faz o que os néfrons vão fazer. Então, mas como que é o néfron? A gente tem aqui um néfron ampliado, e os néfrons são compostos por várias coisas. E aqui eu vou falar das mais importantes, então é importante que vocês depois olhem o material complementar que a gente vai estar deixando para vocês, que são as apostilas, outros vídeos para vocês darem uma estudada mais aprofundada e realmente entender como é que é todo o processo. Aqui a gente vai falar o básico. Então, a gente vai ter o que compõe os néfrons, são os glomérulos e a cápsula renal, que também é chamada de cápsula de Boa. O glomérulo são capilares sanguíneos pequenos que vão chegar ali nos rins e aí eles vão se juntar, tá vendo? Formando o glomérulo. Então, o glomérulo é o conjunto de capilares sanguíneos, pequenas artérias e veias que chegam ali nos rins. E aí vai ter também a cápsula de Bowman, que vai criar o contato com os túbulos. E aí o que vai acontecer? Por difusão, esse sangue vai passar para esses túbulos e aí vai acontecer aqui, ó, a gente vai passar pelos túbulos e aí vai separar as substâncias tóxicas
e o sangue. Então, excesso de água, substâncias tóxicas, ureia, amônia e outras substâncias que ficam no nosso organismo, como, por exemplo, existem também substâncias boas que é para ficar no nosso organismo, como substâncias minerais, açúcar, ou às vezes um pouco mais de água também para ficar no sangue, para manter o equilíbrio. Então, o sangue ele vai passar pelos glomérulos, pela cápsula de Bond e vão para os túbulos. E nos túbulos serão feitas essa separação entre substâncias boas, que são para ficar no sangue, e substâncias ruins, que estão em excesso e que podem causar mal a nós. Depois que esses. Lembra que eu falei que lá nos fígados a gente vai ter a formação da ureia e da amônia? Essa ureia e essa amônia, elas vão para o fígado joga para o sangue, e aí esse sangue com amônia e ureia vão para os rins, que passam pelos néfrons. Depois que haver a separação de o que é para ficar no sangue, que são substâncias boas, e o que não é, que são substâncias tóxicas, as substâncias tóxicas serão é, empurradas para a bexiga. Ou seja, a ureia, que é a substância tóxica, que ali é também a amônia, ela vai ser empurrada para a bexiga. Então, a gente tem os rins, ali dentro dos néfrons, e tem o ureter, que vai fazer ligação entre os rins e os néfrons até a bexiga. Então, o que é a ureter? É esse canal aqui que a gente consegue ver que liga os rins à bexiga. Ele impulsiona a urina dos rins para a bexiga. E depois a gente tem o quê? A bexiga propriamente dita, que é esse órgão que vai recolher e armazenar a urina ali produzida pelos rins dentro dos néfrons. A gente também depois, então, recapitulando, nós temos ali os rins, depois os néfrons, aí os produtos serão empurrados pela ureter para a bexiga, essa ureia, essa urina serão, e essas substâncias serão acumuladas aqui na bexiga e depois elas vão ser eliminadas pela uretra. Então, o que é a uretra? É um canal entre a bexiga e a parte externa do nosso corpo. Ou seja, nós homens temos o canal da uretra, que é o mesmo canal, inclusive, também onde sai o esperma, onde nós ejaculamos, e também, e nas mulheres já é diferente, o canal vaginal é diferente do canal da uretra. O canal ali do útero, ele não é junto com o canal da uretra. São dois canais diferentes, não se misturam. Nós, homens, usamos o mesmo canal, tanto para excretar a, a urina, quanto para ejacular. Então, depois desse produto chegar nos rins e for separados o sangue, que vai voltar para a corrente sanguínea com filtrado e os produtos tóxicos e ruins, que não são para ficar no sangue, vão passar pela uretra, vão chegar na bexiga, vão ser acumulados. E aí, a partir do momento que a gente se sente a bexiga cheia, a gente urina, a gente libera esse produto que foi filtrado lá nos rins, dentro dos néfrons. Então, aqui recapitulando o processo e como que ocorre isso tudo, nós ingerimos água, né, comemos, fazemos essa digestão e tudo mais. Depois, lá no fígado, alguns produtos, por exemplo, a amônia e a ureia, serão liberadas para o sangue. Esses produtos precisam ser eliminados por são tóxicos. Mas, por exemplo, produtos como sais minerais vão ficar no organismo. Então, mesmo ali quando jogados na corrente sanguínea, quando chegar nos néfrons, os sais minerais ficarão para poder no nosso organismo, porque eles são necessários. Então, esses compostos que são liberados pelo fígado irão para a corrente sanguínea. Aí chega lá na corrente sanguínea, aí vão para as artérias, as veias e chegam nos capilares sanguíneos lá no glomérulo, lá nos néfrons. E aí é feito essa filtração desse sangue, onde é separado substâncias tóxicas e substâncias boas que ficaram no sangue. As substâncias boas que são para ficar no sangue, por exemplo, os sais minerais, voltarão para a corrente sanguínea. E aí, esses compostos ruins para o nosso organismo, amônia, ureia, ácido úrico, eles vão ser jogados para o ureter. O ureter vai encaminhar esses compostos para a bexiga,
que vai acumular e depois vai ser liberado pela uretra. Algumas doenças que nós devemos ficar atentos são, por exemplo, as infecções urinárias, quando são o contato entre bactérias e os rins. Quando nós, às vezes, não nos limpamos direito, quando as nossas partes íntimas, o pênis e a vagina, entram em contato com sujeira, quando nós não limpamos, a nosso canal ali da uretra, eles entram em contato com alguma superfície e pode entrar em contato com as bactérias. E aí essas bactérias vão entrar no nosso sistema urinário e vão acabar causando infecção urinária, que é grave. Se essa infecção urinária que começou lá na uretra chegar nos rins, pode causar uma infecção generalizada, causando deficiência nos rins e a insuficiência. E a pessoa tendo complicações, tendo que fazer hemodiálise, que é um processo bastante doloroso. E também tomar água para que não tenhamos pedra nos rins, porque as pedras nos rins são causadas por acúmulo de sódio nos rins. Lembra que eu falei que os rins eles vão filtrar? Então, eles filtram também o sódio, que é o que consumimos ali durante os dias. A gente consome salgados, comidas que tem bastante teor de sal. Esse sal é dissolvido na corrente sanguínea, lá no fígado, e é jogado para a corrente sanguínea. Quando esse sódio, ele é eliminado, por exemplo, quando a gente bebe muita água, o sódio ele não consegue se acumular ali nos rins. Então ele é eliminado aos poucos. Quando nós bebemos pouca água, esse sódio acaba se acumulando e formando a pedra dentro dos rins. E o cálculo renal. Pedra nos rins é quando a gente tem o sódio, o acúmulo de sódio dentro dos rins. A partir do momento que é, esse essa pedra no rim, que é o acúmulo de sódio, é liberada, ou seja, ela vai para o ureter, aí forma o cálculo renal. Por quê? O nosso organismo, a partir do momento que acumula esse sódio e forma pedra, ele vai tentar eliminar. Só que esse processo de eliminação é muito doloroso, porque geralmente obstrui o canal do ureter. Então, acaba causando muita dor. Então, é importante estar sempre tomando água. O mínimo é 2 litros por dia. Então, é importante que a gente tome. Não precisa tomar muito de uma vez. Tomando aos poucos é importante, tá bom? Então é isso. Estudem.